Considerada a pior dos últimos 50 anos, a seca que atinge o Nordeste desde 2011 já provocou perdas em torno de 3,6 bilhões de reais nas lavouras da região. Segundo o levantamento feito por pesquisadores do IBGE em Natal, a escassez de chuvas também fez o saldo de empregos no campo descer ao nível mais baixo dos últimos 10 anos. De acordo com um balanço mais recente, divulgado em abril, mais de 1.300 municípios e 10 milhões de brasileiros sofreram os efeitos da estiagem. E a previsão é de mais seca até fevereiro do ano que vem. Fábio, existe aí uma previsão de que para esses municípios, né, o estado do Nordeste como um todo, se recuperar, a gente vai levar aí no mínimo 10 anos? Maria, veja só, o último censo agrícola feito no Brasil foi de 2006, não é? Provavelmente, no próximo censo agrícola, ele vai captar os desastres causados por essa longa estiagem, 2010, 2011, 2012. Não é? Como você mesmo colocou, só na lavoura, e de acordo com o IBGE do Rio Grande do Norte, 3,6 bilhões de prejuízos. Não é? E, se você contar com a área da pecuária, esse prejuízo pode se elevar para 6 bilhões. No Nordeste, a quantidade de praticamente 30 milhões de cabeças de gado, 5 milhões de cabeças de gado morreram, né, nessa seca, ou seja, um prejuízo enorme. Só no estado do Ceará, 96% dos municípios do estado do Ceará estão em calamidade, né, em razão dessa seca. No caso da Paraíba, 89%, aqui, tanto em Alagoas como em Sergipe, não é tão grande, né, o impacto, mas nós que moramos aqui, tanto em Alagoas como em Sergipe, nós já presenciamos os efeitos dessa crise. Imagine, por exemplo, no estado do Ceará e no Rio Grande do Norte. No caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, o semiárido, ele está presente no território do Rio Grande do Norte em quase 90%. Então, são os estados que mais, de certa forma, sofreram com a longa estiagem, foi o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. E, nesse sentido, os prejuízos realmente ainda são incalculáveis. Isso são tudo estimativas. Agora, Fábio, o que tem ajudado, né, e que tem amenizado um pouco o sofrimento desses sertanejos são os programas sociais como o Bolsa Família, esses programas de distribuição de renda. Agora, você acredita que as ações do governo têm vindo a contento? Olha, Maria, veja só, eu acho que não. Eu acho que não. Apesar de você ter digamos assim, um colchão de amortecimento dessa crise, mas nada recupera, por exemplo, a perda de animais. Nada recupera a perda da lavoura. Por exemplo, né, no Nordeste inteiro, chega a 80% a perda da lavoura do milho e também, mais ou menos nessa faixa, a lavoura do feijão. Não é? Então, quer dizer, boa parte desses agricultores ainda vai contar com a ajuda do governo em termos de subsídios e na compra de novas sementes. Mas ainda, de certa maneira, alguns governos estaduais eles foram mais ativos, outros não. Outros eles usaram muito mais rapidamente os recursos do governo federal, outros não. No caso da Alagoas, por exemplo, demorou-se muito a usar praticamente 10 milhões de reais que tem em caixa para poder ajudar os agricultores. Não é? E além de tudo, por exemplo, no nosso caso, boa parte do alimento para o gado não chegou, não é, nas regiões de pecuária, porque o governo foi, digamos assim, ineficiente nesse sentido. Então, por isso que em alguns lugares foi até eficiente a ação, mas na grande maioria, realmente, a seca ela foi muito forte e os governos foram eficientes. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação Obrigado aqui também, no nosso Maria. programa. E o Da Sua Conta de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana trazendo mais informações de economia para você. Até lá!